Após o jornalista Alan Frutuoso, do site Vista Pátria, ser preso no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, quando ia embarcar com a família para uma viagem de férias, parlamentares, jornalistas, advogados, comunicadores e cidadãos em geral manifestaram pelas redes sociais sua preocupação com a situação do país e a normalização de prisões políticas. O advogado de Alan Frutuoso, em entrevista, relatou as circunstâncias da prisão. Hoje, o Alan foi pegar um voo para fazer uma viagem internacional e foi parado pela Polícia Federal em função de um alerta no sistema. Demoramos um pouco para descobrir o que estava acontecendo, mas conseguimos entender que existe um mandado de prisão em desfavor do Alan, expedido pelo juiz de plantão em Brasília. Após a expedição do mandado de prisão pelo juiz de plantão, o processo foi distribuído por prevenção para o STF. O advogado explicou que o processo do Supremo Tribunal Federal está em segredo de justiça, mas o processo inicial a que ele teve acesso trata de atos antidemocráticos. Ele explicou que protocolou uma petição para ter acesso ao processo do STF para fazer a defesa de seu cliente. O advogado explicou que Alan Frutuoso estava sendo conduzido ao IML para o exame de corpo de delito e será levado ao presídio Frederico Marques. Ele disse: vai permanecer ali no presídio e nós aqui fora trabalhando o mais rápido possível para reverter essa situação. O senador Carlos Portinho pronunciou-se: mais um jornalista preso, mais um preso político no Brasil, onde há mandados de prisão voando ou na gaveta, esperando para que sejam usados. Alan Frutuoso é do canal Vista Pátria, vítima do sistema dominante. Não vivemos mais em uma democracia. Sequer acesso prévio ou imediato aos autos ele tem. As favas, o Estado de Direito, a liberdade de expressão. Vejam para onde vamos. Muito grave. A deputada federal Bia Kicis declarou: que situação absurda. Mais um jornalista preso. A advogada Fabiana Barroso analisou: o estranho, não sei bem se a palavra é estranho, é não ter impedido o confisco do passaporte do Alan Frutuoso. Mas o normal seria começar por aí. Prisão de ofício dessa maneira será o novo normal? O processo foi distribuído ao STF por prevenção. Nem consigo comentar essa atrocidade jurídica. Sem contar o habitual Ultra Mega Blaster sigilo, incluindo mais uma vez o próprio advogado. Violar o acesso integral aos autos é antidemocrático na definição. Não existe democracia sem advocacia. Realmente, avocar para o STF a competência é contrário ao que determina a lei, fere o princípio do juiz natural. A investigação e tramitação na Vara de Brasília é anterior aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Eu fui até atrás de nova jurisprudência, só rindo. O deputado federal José Medeiros criticou: urgente, jornalista Alan Frutuoso preso. Tempos nublados, prender jornalistas, esmurrar jornalista, exilar jornalistas. Enquanto isso, a Abrage dorme no Conselhão. Bárbara de Stefani, do canal Te Atualizei, relatou: confirmado, prisão de Alan Frutuoso ocorreu no inquérito que envolve atos antidemocráticos. Advogado, ainda sem acesso ao processo e acusação. O deputado estadual Anderson Moraes compartilhou um vídeo com as declarações do advogado de Frutuoso e disse: informações do advogado do jornalista e amigo Alan Frutuoso sobre sua prisão. Em tempos de democracia relativa, só vemos a mão pesar para um lado, o da direita. A jornalista Cristina Gremmel, da Gazeta do Povo, asseverou: o jornalista Alan Frutuoso está realmente preso por supostos atos antidemocráticos. Nesta gravação, a esposa dele ouve o advogado falar que não tem acesso à investigação. Mais um caso. E a OAB segue calada. O pessoal dos direitos humanos segue calado. Rodrigo Pacheco, idem.
O jornalista Augusto Nunes comentou: mais um processo ilegal, não está havendo devido processo legal. Não existe direito de ampla defesa. A Constituição está sendo todos os dias. Enquanto não tentam mais uma proibição e não conseguirão se tentarem, as praças e as ruas são do povo. Quem tiver gente para mobilizar, quem puder ocupar o espaço público, ocupa sim. Não dá para reprimir uma manifestação que pede democracia, respeito à Constituição e ao Estado de Direito. O Supremo não respeita a Constituição, o Executivo ignora a Constituição e o Congresso está acovardado. Renato Barros, do canal Questione, se desabafou. Chegou a vez do Alan Frutuoso. E não interessa se você concorda ou não com ele. Essas prisões se tornaram rotina no Brasil e estão normalizando o absurdo. Eis a democracia de que tanto falam. Todo pensamento diferente do que eles desejam colocar será eliminado? O cara ia viajar com a família, com os filhos, e no aeroporto é detido. Só a misericórdia de Deus para esse Brasil. A cidadã Cris Ribeiro comparou: vivemos a ditadura que tanto alardearam que Bolsonaro implantaria. Só não enxerga quem não quer e quem ganha para se fazer de cego. Deus nos guarde. O jornalista Ed Raposo, compartilhado pelo senador Eduardo Girão, disse: sobre a prisão de Alan Frutuoso, o que mais assusta é o fato dele só ter sido notificado ao tentar pegar um voo. Se havia intenção de prendê-lo, por que não o fizeram antes? Isso é desumano. Pelo que entendi, ele ia viajar com os filhos, comprou passagem, fatalmente teve outros gastos, se programou. Nesse caso, a coisa vai além da legalidade ou não, da existência ou não de crime. É quase que sadismo. Imaginem o trauma dessas crianças. Prestem a desfrutarem de uma viagem de férias, acabam testemunhando a detenção do pai. Tenho pouquíssimo contato com o Alan, mas desejo a ele e à família bastante força nesse momento difícil e que isso acabe logo, que Deus os proteja. A jornalista Fernanda Salles relatou: o jornalista Alan Frutuoso foi preso nesta quarta-feira sob acusação de supostos atos antidemocráticos. De acordo com seu advogado, ele será encaminhado para o presídio José Frederico Marques, em Benfica, Rio de Janeiro. O vereador Douglas Gomes avaliou: mais um jornalista preso, vítima da ditadura do judiciário. O jornalista Alan Frutuoso foi preso hoje no aeroporto do Rio de Janeiro. Qual foi o seu crime? Ele está sendo acusado de ser antidemocrático. O advogado Cristiano Caiado analisou: urgente. O jornalista Alan Frutuoso foi de fato preso. Eu não acompanho o trabalho dele, mas sempre me pareceu muito ponderado, até demais. Deixo a minha nota pessoal a toda a família dele, especialmente a mãe. Em breve, ninguém mais escapará do STF. Não descarto coisas piores. O advogado Guilherme Federico Piacese, por seu turno, aferiu: Alan Frutuoso foi preso por ter sido antidemocrático. Todos conhecem a forma incisiva e combativa como ele sempre se manifestou. E agora foi considerado por sabermos quem uma pessoa que cometeu crime contra a democracia. Ora, falar de cima de caminhões de som e na internet coisas duras que tinham que ser ditas por envolver o contexto político brasileiro não é ser antidemocrático. Ser antidemocrático é justamente achar que essas palavras, quando ditas, têm que levar quem as proferiu à cadeia. Só em regimes tirânicos existe isso. O cidadão Nelson Paff apontou: jornalista Alan Frutuoso foi preso no aeroporto. Iria viajar com a família. Não se sabe a razão da prisão e nem o advogado dele teve acesso aos autos. Traduzindo, prisão política. Foi o todo-poderoso, intocável dono do Brasil quem mandou prender. Até quando vamos aturar isso? O perfil Pavão Mysterious comentou:
Alain Frutuoso, sem foro privilegiado, é apenas analista político e empresário, preso por atos antidemocráticos. A ditadura não precisa chegar, ela já está entre nós. Senado apenas em silêncio? De verdade? Esquece a eleição de 2026. O perfil Médicos pela Liberdade comentou: queria agradecer aqui à Polícia Federal pelo excelente trabalho realizado em prol da democracia. Realmente esse indivíduo é um risco à sociedade, onde já se viu ter opinião divergente do Estado. Ele está achando que isso aqui é o quê? Os Estados Unidos, a Suíça, a Suécia? Aqui é Brasil. Nós, Arábia Saudita, Irã e China, companhia de primeira linha. A cidadã Ingrid Constã Oliveira comentou: o STF basicamente viola a própria súmula vinculante 14, que assegura aos advogados o acesso aos autos de investigação, bem como o Estatuto da OAB. A mesma OAB que segue calada diante das violações de prerrogativas de advogados em inquéritos inconstitucionais. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática em inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 24 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!